passei a usar os hormônios transdérmicos, que é isso que é visto na pós-graduação do Dr. Ítalo Rachid. Tive um resultado excelente, como falei, com o transdérmico. Em 2015, fiz o meu primeiro curso com a ABEMAI, Associação Brasileira de Envelhecimento Ativo, e aí fiquei encantada, né? E resolvi testar. O que foi interessante? Então, você vê, de 2008 a 2015, já tinha uma boa quantidade de pacientes que já faziam uso do transdérmico. O que eu fiz? O único que eu achava que não tinha um resultado tão bom era a hidrocortisona, que está ligada ao estresse e ao suprarrenal. Então, eu deixei o paciente, que era para testar mesmo, eu deixei o paciente usando o transdérmico dos outros hormônios e só implantava a hidrocortisona. O AP e o resultado foram fantásticos, a nível de sono, de humor, de energia durante o dia. Por quê? Porque a suprarrenal é a maestra. Então, se essa maestra não estiver equilibrada, não adianta eu repor os outros hormônios. E transdermicamente, mesmo via oral, o resultado não é tão bom do implante de hidrocortisona. Então, em seguida, eu passei a mudar. Mudei os pacientes, né, para o implante hormonal. Alguns pacientes têm condição de fazer a cada 6 meses o implante. Outros não. E eu tento ajudar a todos. Então, tinha paciente que falava, olha, socorro, fica difícil eu fazer a cada 6 meses esse implante. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer 6 meses de implante e vamos fazer de 6 meses voltando ao transdérmico, só para não ficar sem. É muito interessante, porque assim, é visível, você vê a diferença quando você está fazendo os mesmos hormônios em transdérmico e implante. A grande maioria acabou abrindo mão, dando um jeitinho, que às vezes é isso, você vai para um salão, gasta um horror, você vai comprar uma bolsa Louis Vuitton. Na veterinária, né? A doutora me contou a história da veterinária. Pois é. Que encontrou a paciente não quis fazer o protocolo que a doutora sugeriu, porque eram várias coisas, né, que ela necessitava, e para ela era caro, 3 mil e pouco, sei lá. E aí, na sequência, encontrou a mesma paciente no veterinário, gastando o valor semelhante, mas com... É quem fica à vontade, né? Então, vamos lá, no consultório eu sou a médica, você é a paciente. E aí você é choraminga do teu jeito, né? E a gente se encontrou no estacionamento, foi na época da pandemia, a gente não podia entrar, entrou o meu esposo para pegar o meu cachorro e entrou o esposo dela para pegar o dela. E a gente estava conversando no estacionamento, falei, gente, acho que eu devia ter feito medicina veterinária, porque eu vim aqui, o meu cachorro, o outro tinha mordido e tal, eu queria saber se tinha perfurado a glândula salivar do meu cachorro. Como médica, eu já tinha puncionado e vi que o líquido estava inchado, era salivar, não era infeccioso, né? Cheguei lá e falei, escuta, olha, eu só queria fazer um ultrassom do meu cachorro para saber se rompeu e se vai precisar de cirurgia, né? Para a glândula. Ela falou, não, a gente vai ter que puncionar. Eu falei, mas eu já puncionei. Ela falou, não, vai ter que puncionar. Puncionou, colocou um dreno, confirmou que era salivar, né? Fez ultrassom, graças a Deus não era nada, e mandou para casa só com um corticoide, né? E no final do dia, R$1.800. E eu, assim como eu estou conversando com essa paciente, falei, gente, que absurdo, né? Uma coisa que eu já tinha feito, eu só precisava que ela fizesse a ecografia do cão para saber se precisava de cirurgia ou não. Bastava isso, né? E ela não aceitou, ela fez toda a protocolagem, que provavelmente a clínica, ela é funcionária, apesar de veterinária, ela trabalha para a clínica, né? E ela está cobrando. E aí a minha paciente que está do lado falou assim, mas socorro, não reclama não, porque olha só, a minha cadelinha estava com diarreia, e aí eu tive que trazê-la para cá, só que ela é muito amiga da outra, e se eu trouxesse uma e não trouxesse a outra, ela ia entrar em depressão. Então eu paguei a diária das duas. Que legal, né? Quanto foi a diária das duas? Uns R$4.000. Ah, mas o protocolo dela, ela não quis pagar. Não, mas a outra, só para acompanhar, pagou uma diária. Interessantíssimo. Acho que a doutora já deve ter passado por várias situações dessas dentro do consultório, né? Já. Porque a gente vê, né? É real isso, né? As pessoas às vezes não valorizam a saúde, né? Muitas vezes vão valorizar quando não tem mais retorno. Né, que eu sempre falo, a forma preventiva é melhor. Por exemplo, eu tenho paciente que fala assim, quando eu me aposentar eu vou morar na Austrália, porque na Austrália tem velhinho lá de 80 anos surfando. Mas, meu querido, só que esse velhinho de 80 anos, ele começou uma vida saudável aos 3, quando ele mal andava, ele, em vez de ganhar uma bola, ele ganhou uma prancha. Ele está surfando desde novinho, né? Ele tem uma vida saudável, uma alimentação saudável. Na Austrália, eles dividem as 8 horas certinho.
8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer. Termina 4 horas da tarde o meu trabalho, eu cumpro as minhas 8 horas, 4 horas, 5 horas, não tem mais restaurante, não tem mais nada. Claro que não na capital, mas nas cidades menorzinhas, né? Que eu tive um casal de pacientes que morou em Tóquio e depois foi morar na Austrália. E eles falavam, eu morria de rir, porque eu era um executivo mega estressado, que eu não conseguia, logicamente, melhorar a qualidade de vida dele em Tóquio, né, que é o extremo oposto, né? Lá ele falava, odeio essa cidade porque 5 horas da tarde não tem um restaurante para ir jantar com a minha mulher. E eu ri, eu falei, você está no lugar certo. Logo em seguida ele se aposentou e aos pouquinhos ele foi se adaptando e melhorando muito aquilo que eu tinha tentado. Ele ficou 10 anos em Tóquio, 4 anos na Austrália. Nesses 4 anos ele aposentou com a qualidade de vida dele, com o estilo de vida dele, a epigenética, né? Perfeita, justamente vivendo dessa forma. Então não adianta eu falar, vou me aposentar e depois eu vou mudar, né? É difícil, né? Às vezes os pacientes perguntam, tá, mas então qual é a idade certa para eu começar a fazer ortomolecular? Né? Eu sempre falo intraútero. Por quê? Porque intraútero, essa mãezinha já está comendo um alimento pobre em nutrientes, ela já pode ter essa má absorção intestinal, então ela já vai estar gerando uma criança com algumas deficiências. Provo, porque tem uma amiga que começou nesse grupo, né, de ortomolecular, ela é ginecologista obstetra, e o marido pediatra mora em Canoinhas. Então, é comum ela tirar o neném e ele acompanhar. E ela começou a fazer ortomolecular, porque é sempre muito virada, muito além, né, da região. E ela dividia o grupo de pacientes, né, do pré-natal. Alguns ela fazia com a ortomolecular, a reposição, porque até você falou, por que surgiram as farmácias de manipulação? Porque as doses que a gente usa na ortomolecular não é igual às doses que tem na farmácia pronta. Sim. Até porque é lei mundial, as doses que tem, por exemplo, dos complexos de vitaminas, é subclínica. Por quê? Porque você chega lá no balcão, você se quiser, você pega, você não precisa de receita médica. Então, a partir dessa liberação, eu posso ter algum efeito colateral e eu não tenho ninguém por trás de mim para cuidar. Então, por lei internacional, as doses das vitaminas são subclínicas. Se são subclínicas, não dão resultado. Então, por isso as farmácias de manipulação surgiram para atender essas doses maiores que são utilizadas na ortomolecular. Ela usando essas doses maiores nos pacientes na obstetrícia, comparativamente às doses tradicionais, né, do medicamento pronto na farmácia, o marido, que é pediatra, observou que essas crianças tinham um desenvolvimento psicomotor muito mais rápido do que as crianças com a medicina tradicional. Foi aí que ele veio para o nosso grupo, que eu parabenizei. Por quê? Porque ela faz a parte dela intraútero, ele acompanha até os 12, quando chegar comigo depois dos 12, esse paciente já está trabalhando. Sim. Então, quando é que eu começo a envelhecer? A hora que eu estou nascendo. Então, antigamente a gente falava, não, a partir dos 30 começa o processo de envelhecimento, é quando você tem que passar a dar mais atenção a essas reposições. Não. Hoje a alimentação está muito pobre em nutrientes. Hoje, com a presença de máquinas, você vê máquinas aqui coletando e aqui já vem máquina semeando. Então, esse solo, antes ele fazia um descanso, quando era manual, fazia rodízio e aquilo descansava, hoje não descansa mais. Você vê que as frutas mesmo que você compra, eles não tem mais aquele sabor que tinha antes. Então, não tem como eu acreditar que na minha alimentação, mesmo saudável, eu vou estar no final do dia com a quantidade nutricional que eu preciso. Eu tenho que suplementar. Por isso que a orto dá um resultado. Então, hoje a gente pode dizer que para o médico recém-formado hoje no Brasil, se forma 23 mil médicos novos, ano. Fora os revalida, né? O cara faz lá fora e vem e faz a prova e entra. A ortomolecular é base fundamental para a atuação dele na medicina, independente de qual especialidade ele vai atuar. Ele tem que saber trabalhar com essas moléculas para esse equilíbrio ortomolecular. Com certeza. Por exemplo, você vai num gasto com uma gastrite, o que ele vai te passar? Um pantoprazol, omeprazol da vida e só. Ele não vai ter nem sequer a paciência de te explicar sobre alimentação. Ele não vai nem sequer falar sobre trio, que é extremamente inflamatório. Então, ele vai entrar só com uma prescrição. Isso é ótimo para ele, porque ele atende em 5 minutos. Tanto é que os convênios atualmente eles estão limitando o número de consultas por dia. Por quê? Porque absurdamente tinha médico atendendo 300 pacientes por dia. Como assim? Estou vendendo receita? Como é que eu consigo atender 300 pessoas num dia? Só se eu estou prescrevendo, você entra dor de cabeça, analgésico, você entra pressão alta, antipertensivo. Então, vai rapidinho. Na ortomolecular, você vai levar 1 hora e meia começando com esse paciente, porque você vai pesquisar o todo dele. E você vai trabalhar o todo, principalmente o pré-digestivo.
E fazer o equilíbrio. Ter o E fazer o equilíbrio equilíbrio. disso e o equilíbrio hormonal. Com certeza.